Salve, terráqueos, namastê, como é que vocês estão? Bora de pinturinha hoje? Hoje eu trouxe pra vocês a pinturinha desse personagem, esse aí é o Blue Way, e foi um personagem que meu netinho escolheu pra estar compondo a velhinha de aniversário dele. Esse personagem foi impresso na impressora 3D, tá? E eu já fiz todo o acabamento dele, quem me acompanha nas outras redes sociais eu já fiz, tá? Eu lixei ele, passei o primer, deixei bem bonitinho para depois receber a primeira camada de tinta, né? Tinta base, eu pintei ele todo de branco. Já vou adiantar para vocês que eu errei o tom desse personagem, gente, na cabecinha deles, mas aí no final eu conserto, tá bom? Então eu vim com essa primeira camada de azul, eu misturei o azul com branco, diluí a tinta e preenchi toda essa parte aí do corpinho dele. Eu fiz uma misturinha com azul céu da Acrylex e um pouquinho de branco da Corfix. Vocês vão ver aí, gente, que eu precisava desse azul bem clarinho, mas vocês vão ver aí que essa tinta engana bastante a gente. Na verdade, a cor azul engana bastante, né? Então, quando ela seca, ela fica um pouquinho mais escura, ela muda quando ela seca, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais escura, e aí, mas não tem problema, que daí eu vou vir com uma outra camada um pouco mais clara, né? E aí vocês vão ver que o tempo todo eu vou mudando de pincel, gente. Eu pego um pincel mais fino, um pincel mais grossinho, tá? E agora eu vou fazer a misturinha que eu errei, gente. Eu errei a tonalidade dessa parte da cabecinha dele. Não é tão lilás assim, essa parte do rabinho da cabecinha. Ele é um roxo bem escuro, na verdade. Mas é que a referência que meu filho mandou pra mim, ela tava assim, um pouquinho mais clara, sabe? Mas enfim, eu vou preencher tudo isso aí de lilás. Ainda bem que eu tive que substituir por uma cor mais escura, que se fosse por uma cor mais clara, provavelmente eu teria um pouquinho mais de trabalho, teria que passar uma outra base branca, né, para vir clareando. Mas como foi para mais escuro, eu consegui cobrir por cima desse lilás que já tava aí mesmo, tá? Então eu vou passando esse lilás aí, um lilás da Aquacolors, também bem diluidinho para a tinta correr bem. E vou preenchendo todas as partes seguindo a referência. Às vezes eu saio um pouquinho da câmera, gente, mas eu prometo que eu vou ajustar isso, tá? Não fiquem zangados comigo, eu vou ajustar essa minha falha aí de ficar toda hora saindo. Aí eu tô fazendo uma misturinha com o ocre e um pouquinho de branco para ficar um tom bem clarinho, que é o tom do focinho dele e da parte de dentro da orelhinha. Gente, tenham paciência comigo, por favor, tá bom? Eu saio um pouquinho da câmera, mas enfim, não perco o sentido do que tá acontecendo, tá bom? Ó, eu só tô preenchendo ali mesmo, onde é o focinho dele, tomando cuidado para não pintar aquela parte de baixo, que aquela parte de baixo ali é a boquinha dele, então ela é branquinha, tá? Agora eu vou preencher essa parte de dentro aí da orelhinha dele, com esse mesmo tom de ocre misturadinho com branco. Ali, gente, eu só tô passando um pincelzinho molhado para tirar uma manchinha que eu tinha esbarrado ali sem querer, tá? Agora eu vou preencher com branco. Esse branco aí é um branco da Corfix, gente. Ele é bem branco mesmo, ele é muito bom. Eu gosto bastante dele. É uma linha mais profissional, uma linha meio carinha, mas eu gosto bastante dele. E é bom que vem num potão, aí rende pra caramba. Vou preencher a área dos olhos, a barriguinha, as luvinhas dele, a mãozinha dele, o pezinho e a sobrancelha. Todas essas partes vão ser brancas, vocês vão ver aí que eu vou dar bastante camadas, né? Não é só, a gente não fica só na primeira camada, né? A gente vem construindo as camadas, então eu vou pintando com uma tinta um pouquinho mais diluída, depois eu venho vindo com mais um pouquinho de tinta, espero secar, volto de novo. Então são uma construção de várias camadas, tá? Tomando cuidado para não ficar também muito cheio de tinta, que daí você perde os detalhes, né? Fica cheio de tinta e você acaba perdendo os detalhes da impressão.
Então eu vou adicionando as camadas com bastante cuidado. Eu trabalhei nele todo com pincel mesmo, eu só fiz a primeira camada que foi branca com aerógrafo, mas como eu tô começando no aerógrafo agora, eu tenho bastante receio de borrar, sabe? Quando tem muitas partes para pintar, então eu acabo ficando com medo de borrar e aí eu acabo fazendo no pincel mesmo. Acho que se fosse uma peça maior, com algumas áreas maiores, eu arriscaria no aerógrafo. Mas eu preferi fazer só a base dele mesmo, toda de branco no aerógrafo, e fazer as pinturinhas com o pincel. Aqui você já pode observar o quanto escurece essa cor, sabe? Então eu fiz o quanto a tinta escurece depois de seca, né? Então eu fiz mais uma misturinha um pouquinho mais claro e vou passar aí por cima. Aí vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Sempre com a tinta bem diluída, né? Pra ela não ficar uma camada muito grossa, não ficar muita marca do pincel. Então, é bem bacana que a gente tome bastante cuidado, né, na diluição da tinta. Eu também não sei diluir muito bem não, tá, gente? Eu não sou expert não, mas eu tento chegar de um jeito que a tinta corra, sem eu precisar ficar esfregando o pincel, mas que ela não escorra, sabe? Ela fica num ponto onde ela não vai escorrer, mas eu também não vou precisar ficar apertando o pincel para ela sair. Aqui eu já mudei o tamanho do pincel novamente, porque é uma área bem menorzinha ali, né? Então, eu tenho bastante medo de borrar ainda, mas eu vou indo. Vou passar outra camada da cor errada, porque não basta uma, tem que ser umas 3, né? Depois a gente conserta, mas enfim. Tô passando outra camada do lilás, eu achei que ficou tão bonito esse lilás, mas na verdade a referência dele realmente não era essa. Aí, gente, pra vocês verem aí, eu fiz uma cagadinha aí, né? Fui fazer o nariz de preto, diluí demais a tinta e ela escorreu. Desculpem porque eu saí, mas aí nesse momento eu estava em pânico porque a tinta estava escorrendo no focinho, estava escorrendo no boneco e infelizmente eu não tinha envernizado antes, que o legal é você passar uma camada e envernizar, até mesmo para não acontecer esse tipo de acidente, você acabar retirando a tinta de baixo, né? Se você precisar limpar, mas eu não passei verniz, gente, eu acabei fazendo as pinturas todas direto e não passei verniz entre as secagens, mas agora eu aprendi e vou passar verniz entre as secagens, né? Para não acontecer mais isso. Eu diluí demais a tinta preta, gente, e aí ela começou a escorrer em tudo quanto é lugar. Agora eu já acertei a diluição da tinta. E agora eu tô consertando. Vocês viram aí que eu passei mais um pouquinho de tinta no focinho dele, né? Porque tinha manchado tudo de preto. Então eu limpei até onde eu consegui limpar com lenço umedecido e pincelzinho molhado. A pontinha do nariz dele, gente, é cinza, então eu não pintei ainda, tá? Aí vocês vão ver que eu vou dar outra errada, feia, vai escorrer novamente. Na verdade, ele não vai escorrer. Eu vou manchar um pedaço do branco com ele e aí eu vou tentar limpar e a tinta ainda está molhada e aí pronto, tá feito. Tá feita a coisa. Ah lá, não esperei secar, né? Olha o desespero da pessoa. Tá vendo? Agora eu tô tentando limpar, gente. Saí novamente do foco porque eu estou em pânico, desesperada, porque aí foi um pouquinho pior, porque caiu o preto no branco, né? Do olhinho. E aí é um pouquinho pior. Aí eu tô passando um pincelzinho molhado, tentando retirar o excesso que eu tinha colocado ali e jogando o excesso pro nariz, gente. Olha só que loucura. Aí eu já tava bem desesperada, mas enfim. Ó, ali eu borrei de novo. Foi assim, muita desatenção, uma sequência de desatenção, sabe? Mas é bom porque agora eu aprendi muitas coisas. A primeira delas é invernizar a peça em cada camada. Pra você não perder o trabalho que já foi feito, né? Limpa, 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 limpa.
Tô borrando tudo, gente. Depois eu comecei a borrar todo esse boneco. Aonde eu pegava ficou manchado de lilás, porque ali naquela parte do lilás não tava seca. E eu toquei na cabecinha dele e depois eu tô... Nossa, gente, vocês vão ver. Agora eu acertei a diluição da tinta e vou refazer o olho. Borrei de novo, tenta de novo. E é isso, né, gente? A gente vai tentando e vai indo. Agora eu tô fazendo a parte cinza do narizinho dele, que é a parte mais fácil. Foi a parte mais fácil que eu já fiz desse cachorrinho. Apesar de que o azul não me deu problemas, nenhuma cor me deu problema, só errei o tom mesmo. O problema foi só a diluição da tinta mesmo que eu errei, gente. Errei feio. Mas enfim. Vamos continuar, porque a gente não pode desistir. Aí, gente, eu tô limpando as outras partes que eu sujei, tá? Eu tô com um pincelzinho... não, agora aí eu tô retocando o branco que estava sujo, gente. Tive que retocar o branco. Mas o pretinho não estava seco ainda, gente. Por isso eu borrei bastante ainda. Então, assim, eu fui ficando nervosa por conta que tinha borrado e fui passando as camadas e não esperando secar. Isso acontecia o quê? Trazia mais erro. Cada vez que eu consertava, eu borrava um pedacinho. Até que, por fim, eu resolvi deixar ele secando com o narizinho. E deixei ele lá secando e mais tarde eu voltei. Na verdade, mais tarde não, voltei no outro dia. Olha aí, isso aí já é outro dia. E foi nesse dia aí que eu vi que já estava errado. Então, eu só fiz alteração de cor. Na verdade, a cor dela é um roxo misturado com um azul marinho. Então, eu só acrescentei ali, que o restante já tava bem legal. Então, eu só mudei a cor mesmo, tá, gente? E aí, segue o cachorrinho agora no tom certo, né, gente? Desse roxo. Ficou bem bonito, gente. Eu acho que ficou até mais bonito que o lilás, porque ele deu um realce, assim, sabe? Um destaque. Então, o bom é que a gente consegue consertar, né, algumas coisas. Vou pegar um pincelzinho de precisão pra passar nessas áreas menorzinhas, pra não correr o risco de borrar. E eu passei verniz dessa vez? Não, gente, não passei. Continuei fazendo sem passar. Ah, eu não tenho verniz. Tenho, gente, eu tenho verniz. Tenho verniz em spray, tenho verniz líquido, mas não passei mesmo por desatenção. Então, fica a dica aí. Cada camada que você fizer, espera ela secar e passa o verniz, tá, gente? Pra não acontecer essas coisas. Olha lá, tô sujando tudo de novo, tá vendo? Onde eu toco, que tá sujo de lilás, sujo ele. Mas nada que uma boa limpeza não funcione. E tá aí o nosso Blue Way consertado, arrumadinho e prontinho pra ir comemorar a festinha do meu neto. E aí, vocês gostaram? Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam.